Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no meu Instagram. Hoje eu chamei todo mundo para assistir e compartilhar esse momento porque eu acredito que vai ajudar muitas famílias, muitas pessoas com uma informação de uma pessoa que para mim tem uma credibilidade enorme. Hoje eu vou conversar com o Dr. Dante Senra. O Dr. Dante Senra, acima de tudo, eu gosto de dizer que ele é o nosso médico da nossa família. Ele cuida de mim, do meu marido Alexandre, já cuidou do meu avô quando eu precisei muito. Ele foi o cara que foi o anjo da guarda que eu sempre precisei para poder cuidar da gente. Salvou a vida do meu marido já num momento muito difícil. E ele é cardiologista nos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein, tá na linha de frente do coronavírus. Por isso eu o convidei para participar aqui dessa live, para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto, do que está acontecendo agora dentro dos hospitais, sobre a nossa vida em casa, sobre o que vai ser daqui para frente, sobre o comportamento que nós temos que ter com os nossos filhos, pensando na volta às aulas, que está batendo aí na porta. Algumas crianças, tem muitos estados já falando sobre isso. O estado de São Paulo soltou uma nota agora, essa semana aqui, está previsto para outubro, era setembro, mudou para outubro. Como é que a gente pode proteger a nossa família? E ele vai nos ajudar bastante. Então, para quem está chegando aqui, antes de eu conectar o Dr. Dante Senra aqui para nossa conversa, já vou pedir para vocês aproveitarem e compartilharem esta live aqui para chamar todo mundo, viu? Tá vendo o aviãozinho que fica aqui embaixo, ó, bem aqui assim, ó, esse aviãozinho? Clica nesse aviãozinho já para mandar para todo mundo. Compartilha essa live, porque ela vai ser importante para todos. O assunto aqui é saúde. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem colocar aqui também, que eu vou transmitir essa pergunta para o Dr. Dante Senra. O assunto é saúde, coronavírus. Se você tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta, que aqui agora é consultório aberto para todo mundo. Deixa eu já trazer aqui o nosso convidado. Dr. Dante Senra, para quem não conhece, ele é PhD da Faculdade de Medicina da USP, título de especialista em cardiologia, clínica médica, terapia intensiva, autor do livro Medicina Intensiva com Prêmio Jabuti. Como eu já disse, cardiologista dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein e médico coordenador das unidades de terapia intensiva e clínica médica do Hospital IGESP. Deixa eu conectar aqui o Dr. Dante, meu querido amigo Dante Senra. Peraí, vamos lá. Cadê? Aqui já tá junto com a gente. Tá chegando, aguardando conexão. Já vai compartilhando, faz isso aqui no aviãozinho, já vai deixando os likes e as perguntas. Dante, meu amigo querido. Ana, que prazer, querida. Que prazer, que honra, viu? Estou muito feliz, muito honrado nesse momento de estar com você. Muito obrigado pela gentileza do convite. Eu tenho que agradecer, Dante. Eu sei que você é um cara que está trabalhando mais do que nunca. Aliás, todo o corpo médico aqui do Brasil está tendo um trabalho. Olha quem está trabalhando muito. Não, imagina, agora eu estou em casa. Estou praticamente fazendo tudo em casa, Dante. Fazendo home office. Tudo bem que no home office a gente fica meio maluco, né? Mas o meu ritmo de trabalho diminuiu bastante. Porém, o de vocês aumentou drasticamente. Maluquice, né, Ana? Que mundo Pois é. que aconteceu com a gente, né? Pois A gente que maluquice. foi dormir num mundo, acordou no outro, né? Eu estava brincando disso, parece o Russell Crowe no filme Gladiador, que foi dormir imperador e acordou escravo. O nosso mundo mudou completamente. É mais ou menos Você isso. não tem a sensação de que a gente está na antessala da vida, né? Esperando as coisas acalmarem para a gente retomar a vida, passar da vida, né? Voltar à vida? Não parece isso? Né? Parece, mas a gente não pode parar a vida, né, Dante? Hã? A gente não pode parar a vida. Pois é, essa é a vida, né? A gente não tem um botão turn on, turn off, né? Nós temos que seguir adiante, né? Mas nesse mundo está muito distópico, né, Ana? Mas vai passar e a gente logo vai voltar para a nossa vida normal. Se Deus quiser, uma outra vida, uma vida melhor do que o que a gente tinha, porque todo mundo vivia reclamando da vida, né? E agora colocaram um bode na sala, né, Ana? E a gente teve que acreditar que o que a gente vivia era muito bom, né?
É isso aí. E é por isso que eu quis fazer essa live e ter você aqui comigo, porque eu já abri aqui dizendo para todo mundo que você, Dante, é a pessoa que cuida de toda a nossa família, cuida de mim, cuida do meu marido, salvou a vida do Alê num momento muito Não, difícil que nós quem salva passamos. é Jefão lá em Enfim, é cima. nosso anjo da guarda, o nosso grande médico e é uma pessoa que tem uma credibilidade, para mim, assim, tá na linha de frente de hospitais importantes aqui de São Paulo. Tem uma vida muito atuante. Então, assim, eu queria muito ouvir a sua palavra para poder ajudar as pessoas que me seguem, que estão compartilhando aqui a nossa live. Eu já pedi para as pessoas deixarem perguntas. Eu já vi algumas pessoas já colocando aqui alguns depoimentos, já entraram aqui nos comentários, e também perguntas. Então, quem tiver perguntas para o Dr. Dante Senra a respeito da Covid-19, do coronavírus, pode colocar aqui que eu vou aos poucos transmitindo para ele. Mas eu vou abrir aqui com uma lista de perguntas que eu preparei para você, Dante. Primeiro, falando um pouco sobre como é estar na linha de frente dentro do hospital. Como é que Não, tem sido essa vivência com os essa, pacientes e com a equipe médica? essa eu posso responder com propriedade, mas eu digo toda vez que eu começo a conversar que eu tenho uma possibilidade de decepcionar todo mundo, porque a única certeza que eu tenho é que eu tenho muita dúvida nessa doença. E quem não tem, está mal informado, sabe? Mas está na linha de frente, eu tenho dito para as pessoas que trabalham comigo, né, para os médicos que trabalham comigo, eu tenho 40 médicos trabalhando comigo, tem o corpo de enfermagem, que eu tenho muito orgulho, as fisioterapeutas que estão na linha de frente. Eu tenho dito que isto é uma honraria que a vida nos deu, uma oportunidade de estar na linha de frente, cuidando dessas pessoas nesse momento difícil da vida, momento de incerteza, né? Momento que as pessoas estão agredidas mais emocionalmente do que fisicamente, incerteza do que vai acontecer, distante quem está internado dos seus familiares, né? Esse vírus sorrateiro, e eu digo sorrateiro e covarde porque ele agride as pessoas mais frágeis, né? Sobretudo, as pessoas mais frágeis, de uma maneira mais violenta, e ele nos afasta, inclusive, de tudo o que a gente ama, que são os nossos familiares, nesse momento de difícil da vida. Mas tem sido uma experiência de vida, Ana, mais do que uma experiência médica, sabe? Porque todo dia a gente tem que administrar um drama, porque as catástrofes, elas nos levam ao imponderável da vida, né? Elas nos expõem as nossas fragilidades, né? E nesse momento fica todo mundo abalado demais. Eu digo que está todo mundo contaminado, pelo menos emocionalmente, né? Porque você não tem certeza da evolução da doença, porque, sobretudo de quem está internado. Porque quem está internado é porque já teve algum grau de complicação. E a imprevisibilidade, né? As pessoas dizem, você tem 80% de chance de não complicar. É verdade, tem 80% de chance de complicar, mas quem está internado já sabe que está nesses 20%. Né? E o grau de evolução é desconhecido, as pessoas não têm. E elas contam com os profissionais de saúde. Né? Eu digo isso para todo mundo que trabalha comigo, digo isso para minha filha, que é recém-formada, você sabe, e está no front também. Ela foi colocada logo inicialmente em março numa UTI de coronavírus. Né? E eu digo para ela, isso é um momento que você vai contar para os seus netos, que você enfrentou, que você ajudou a sociedade a sair disso, porque a sociedade conta conosco. Né? A sociedade tem que contar com os profissionais de saúde, dos quais eu tenho muito orgulho de pertencer, Ana, e eu tenho muito orgulho das pessoas que trabalham comigo, porque é uma demonstração tão grande, Ana, tão grande de solidariedade das pessoas dentro da UTI, sabe? Bom, mas sempre foi assim. Mas a solidariedade, você sabe melhor que eu, ela tem muitas vertentes, né? Tem gente que tem atitude de solidariedade, tem muitas origens, tem atitude de solidariedade por causa de culpa, porque quer de medo, porque quer ganhar mais like no Instagram, ou porque quer agregar valor à sua marca, mas lá a solidariedade é por absoluta compaixão, sabe? Isso.
É, É muito é bonito. Agora, ô Dante, nisso que você está fantástico. falando, qual que é a diferença de tratar um paciente que tem a Covid-19 e outro paciente com outro tipo de doença infecciosa? Então, é muito grande, Ana. Eu disse que é um aprendizado, porque você administra dramas pessoais todos os dias das pessoas. Né? Um vírus em que, obviamente, os profissionais de saúde também têm receio, têm medo de se contaminar, né? Mas são dramas todos os dias, porque as pessoas não podem contar com a presença dos seus familiares. Então, eu tenho dito, ontem eu internei uma moça que não enxerga na UTI e que depende, basicamente, ela é uma diabética jovem que perdeu a visão e ela depende basicamente do auxílio das pessoas para se locomover. E ela estava desesperada, e aí ela precisa contar com a solidariedade das pessoas que estão lá para isso, mas ela não as conhece. Né? Outro dia internei um menino de 28 anos com síndrome de Down, a mãe 68 anos, a mãe gritava do lado de fora, o filho gritava do lado de dentro, e aí a gente conseguiu que ela entrasse, porque a gente tinha muito medo, ela com 68 anos, de se contaminar, e a gente vai tendo que abrir exceções, abrir brechas, porque não existe outra alternativa. O caminho tem que ser a solidariedade nesse momento, sabe? E cada vez que você consegue tirar um paciente desse da UTI, aquilo é um ganho para a sua alma, para o seu espírito, que não tem como aquilatar, não tem como mensurar, sabe, Ana? E assim, e as pessoas se envolvem de uma tal forma nesse tratamento, sabe? Porque isso é uma coisa que é tão próxima de todos nós, é tão próxima, pode ser próxima das pessoas que a gente ama. A gente não sabe quanto tempo a vida vai nos dar a oportunidade de estar do lado de fora. Né? Amanhã pode ser nosso, pode ser uma pessoa que a gente ama. As pessoas compram essa ideia, se envolvem de uma tal forma, sabe? Que eu vou te contar rapidamente só uma coisa. Quando eu fiz o primeiro discurso no primeiro paciente internado, a resposta de um funcionário da enfermagem foi assim: doutor, verás que um filho teu não foge à luta. É muito bonito isso, né? É muito bonito. São muitas pessoas podendo lutar para deixar as pessoas mais confortáveis com todo esse problema. Eu tenho o pessoal está perguntando aqui muito, eu vou abrir, eu ia deixar essa pergunta mais para frente, mas tem muitas pessoas, muitas questões sobre isso. Vem se falando muito sobre a questão da vacina para a Covid-19. A gente vê aí a Rússia falando que em outubro vai vacinar já em massa toda a população de lá. China fazendo pesquisa, Brasil fazendo pesquisa junto em parceria com diferentes lugares, como a Inglaterra, os Estados Unidos, com várias pesquisas também já prometendo para o final deste ano. Nós temos, aliás, aqui no Brasil, 2 vacinas sendo testadas já em parte do corpo médico, aí, das pessoas que trabalham na área da saúde. Como você enxerga a vacina? Você acredita que para esse ano teremos esta vacina? E qual será a velocidade de poder imunizar as pessoas quando ela chegar? Pois é, Ana, a vacina é o sonho de consumo de todos nós, né? Isso não está sendo feito num tempo recorde, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo em uma live, ele disse que estava um pouquinho decepcionado com a ciência, porque a ciência não estava conseguindo dar resposta a essa infecção, a esse coronavírus. Né? Eu disse, por favor, não vamos ser injustos, porque em tempo recorde está se conseguindo fazer a vacina. Eu acredito, sim, com muita força, que daqui para o final do ano nós vamos ser inundados de vacina. Né? Existem 165 vacinas homologadas na Organização Mundial de Saúde, catalogadas, dos quais 25 já estão em testes em humanos e 5 delas, como você disse, estão na fase 3. A fase 3 é a fase em humano que você avalia de fato a efetividade. Né? A fase 1 é a fase que você avalia a segurança, a 2 a fase 1 é feita em dezenas de pessoas, a fase 2 em centenas de pessoas, que você avalia a imunogenicidade, quer dizer, o potencial de formar anticorpo, e a fase 3, a efetividade. Né? O que me preocupa e o que preocupa toda a comunidade científica é que essa fase 3 está sendo abreviada. Então, ela vai ser eficiente, mas o grau de eficiência nós não sabemos.
E aí a gente vai ficar meio perdido qual vacina nós Mas vamos tomar. quando você diz que esse grau de eficiência a gente não vai saber ainda pelo fato de estar sendo muito acelerado, significa que a gente pode receber a primeira dose de vacina, a gente provavelmente terá que fazer um reforço, quem sabe ainda no mesmo ano ou no ano seguinte? Então, essa vacina da Moderna americana que você falou, já se sabe que ela precisa de um reforço para conseguir um nível de anticorpo adequado. Né? As outras ainda não se tem essa informação. O que a gente não sabe é quantos anticorpos nós vamos ter, qual é o nível que é necessário para combater a doença. Óbvio que é melhor ter um pouco de anticorpo do que não ter nenhum. Né? Mas a gente não tem ainda a segurança de qual é o nível desse anticorpo, quanto tempo dura esse anticorpo. A mesma coisa, eu estou vendo aqui uma pergunta de uma pessoa dizendo que se pode pegar outra vez. Se você não se importar, a gente já vai comentando as Eu coisas, acho né? ótimo. Também é outra pergunta que eu ia engatar na sequência depois da vacina. Então, essa é uma questão também que, como eu disse no começo, a gente tem muitas dúvidas, porque a doença é nova, né? O que se imagina é que o que se imagina hoje é que a pessoa que teve a forma absolutamente frustra, sem nenhum sintoma, ela não produziu uma reação de anticorpo no organismo, e, portanto, ela pode se contaminar novamente. Ana, isto é muito importante falar. Ontem eu atendi um senhor de 83 anos, cuja filha foi fazer exame por fazer, e ele tinha, de forma surpreendente, né, com 83 anos, evoluído assintomático e tinha imunoglobulina G, que é a memória imunológica, que é a que confere anticorpos. Aí ele disse, então eu posso voltar a trabalhar, tirar a máscara. Ele é dono de uma livraria, ele queria voltar a trabalhar. Eu disse, absolutamente. Primeiro porque a gente não sabe o nível de anticorpo que confere imunidade. Então, não se sabe se o senhor está imune. Segundo que, e isto é muito importante, as pessoas que já tiveram a doença, elas podem contaminar outras pessoas. Porque não é porque ela já teve a doença que ela não vai ser portadora de vírus se ela tiver contato novamente. Ela não desenvolve a doença. E a gente acredita que essas pessoas que tiveram as doenças vão ser vetores ainda mais potentes porque elas vão se proteger menos, vão ter mais contato com o vírus e vão Mas transmitir mais. isso pelo fato de acharem que não vão pegar de novo. É isso que você quer dizer? Não usam máscara, não se protegem, né? Aí tem contato com mais frequência, mais facilmente com o vírus, com outras pessoas contaminadas, porque ele acha que está protegido. De fato, a gente acredita que esteja, mas ele pode ser portador do vírus da garganta e sair contaminando outras pessoas, levar o vírus para casa. Então, essa é uma questão que eu falo que eu entrei em algumas polêmicas esses dias familiares, em grupo de amigos, exatamente sobre isso. Porque eu sou uma pessoa que eu ainda não acredito que quem teve uma vez não terá de novo, porque ninguém sabe de nada, tá tudo muito novo. Eu não sou médica, mas trabalho na área do jornalismo e vejo isso. Então, significa que você está me dizendo que existe sim a possibilidade, não se sabe ainda, de pegar uma segunda vez. E a pessoa que já teve uma vez a Covid tem que sim continuar usando os mesmos métodos de segurança, de saúde que qualquer pessoa. Inclusive por respeito aos outros, né? Porque mesmo que ela esteja imunizada, supostamente está, o que a gente não sabe se essa imunidade, qual é o tempo que ela vai permanecer, né? Ela pode transmitir, ela pode ter contato com o vírus, né? Evoluir assintomática, porque ela já tem anticorpo, mas ela transmite para os familiares, para as outras pessoas, né? Então, precisa usar máscara. Todo mundo hoje em dia precisa usar máscara, né? Precisa ter os cuidados de higiene e precisa ter os cuidados de distanciamento. Dante, algumas pessoas me mandaram eu abri um box de enquete no meu stories, e aí uma das perguntas que veio com bastante frequência é sobre a vacina da gripe e da Covid-19. Quando as duas estiverem em uso, você acredita que serão necessárias as duas simultaneamente? Por exemplo, eu tomei a vacina da gripe, do H1N1. Tenho a vacina da Covid. Eu preciso fazer as duas ou não? Uma vai servir para as duas coisas? Não, absolutamente. Se você a maioria das pessoas já está vacinada esse ano para a gripe, né? São Paulo conseguiu imunizar quase 75% das pessoas.
Quem não né? toma vacina ainda sugiro que vá buscar um posto de saúde para fazer essa vacina. É importante. Isso, tem que fazer o reforço, tem que fazer. E quando surgir a vacina do coronavírus, tem que tomar, obviamente, tem que tomar. Eu acho que, Ana, como eu te disse, complementando a primeira resposta, nós vamos ser inundados de vacina. O que nós não vamos saber é o grau de efetividade, pelo menos não no começo, a gente vai ter que ficar fazendo alguns exames para avaliar, né? E nós não vamos saber quanto tempo vai durar essa imunidade, né? Nós não vamos saber ainda, logo de cara, se vai precisar de um reforço, né? E nós não sabemos se o vírus tem mutação, ainda não sabemos se ele tem mutação, como o vírus da gripe, e aí vai precisar de vacina todo ano, é provável que sim, né? Mas tudo bem, tomar uma vacina todo ano dá para a gente viver com isso, né? Não dá é para ter uma imunidade de um mês, ficar todo mês tomando vacina, isso não é viável, né? Mas eu não acredito que vai ser dessa forma, não. Tem que tomar a vacina da gripe, tem que tomar, que é a da H1N1, e tem que tomar a vacina do Covid quando ela estiver disponível. O problema vai ser de logística, né? Porque eu tenho dito que entre o Donald Trump tomar, infelizmente, entre o Donald Trump tomar e uma pessoa que mora aqui na periferia de São Paulo, vai um tempo longo. E aí nós vamos precisar muito do gerenciamento, da governança, né? Você diz com o tempo hábil de ter a vacina em um determinado país, seja Estados Unidos, China, Inglaterra, onde for, e isso chegar, ou Brasil, e isso chegar e ser distribuída para toda a população. Aí nós vamos precisar de gerenciamento, nós vamos precisar de política pública eficiente, né? Agora está na hora de se esquecer os desafetos, as brigas, aliás, já passou dessa hora, né? A prioridade é outra. A prioridade tem 1.300 pessoas morrendo por dia nesse país, meu Deus. Né? Agora não é hora disso, não dá para seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Não dá para passar ao lado disso e não se sensibilizar com o sofrimento alheio. Até porque não é alheio, né, Ana? É nosso, é de cada um de nós. É de todos. Né? Então, agora precisa de logística. Mas o Brasil tem know-how para isso. O Brasil tem a capilaridade do SUS, tem know-how com vacina, com campanha de vacinação, né? Mas precisa que a política, a união política, força de vontade política, né? Sem discussão de briga nesse momento. Agora não é hora disso. Agora é hora de pensar na população, na saúde das pessoas, que é o bem maior que nós temos. É isso mesmo. Dante, tem uma outra questão que está pulando aqui muito na minha tela e que eu vou trazer agora para você. A gente falou sobre a questão da vacina, sobre os estudos, e com relação aos tratamentos da Covid-19. Porque se fala o tempo todo de uma medicação nova, fala que funciona, que não funciona, é isso e aquilo. Aí eu vou trazer aqui algumas coisas que eu vi aqui nos comentários. Galera, eu não vou dar nome de quem mandou a pergunta, porque foram várias pessoas mandando as mesmas questões, ok? Mas eu acho que vai ajudar todo mundo com essa resposta. Qual é, primeiro, a diferença entre cloroquina e hidroxicloroquina? E como estão os estudos sobre essas duas substâncias com relação a esta doença, prós e contras? E uma outra medicação que é a ivermectina. Vamos lá. A diferença entre a cloroquina e a hidroxicloroquina é estrutural, né? Uma é o sulfato de hidroxicloroquina, que é o que se tem usado aqui para supostamente tratar a Covid, e a outra para diminuir a carga viral, né? E a outra é o hidroxi o difosfato de cloroquina, né, que se encontra na farmácia popular, mas a diferença é estrutural, mas a primeira, que é a cloroquina, ela é mais potente e também mais tóxica, não é essa que se está usando. Ela impregna com mais facilidade nos olhos, na córnea, no meato acústico, no ouvido, né, e tem uma maior possibilidade de deixar as pessoas com efeitos colaterais do que a hidroxicloroquina, que é a que se está usando aqui para o Covid. A primeira, que é a cloroquina pura, se prefere utilizar para malária, porque a malária é um tratamento bastante curto e a possibilidade de efeito colateral fica bastante remota. Né? E a segunda,
tem um potencial de efeito colateral muito menor. A ivermectina, da mesma forma. A ivermectina é um antiparasitário que tem fundamento teórico, assim como a hidroxicloroquina. A minha posição, Ana, é bom você falar disso, porque eu tenho falado isso com muita frequência e, para mim, ela é muito clara. Né? E eu cheguei a falar isso para o senhor presidente da República, pessoalmente. Eu disse, senhor presidente, a cloroquina, a hidroxicloroquina que a gente tem usado, ela tem o seu papel. Né? Na ocasião, eu disse, olha, eu humildemente me permito discordar do ministro Mandetta, quando isso foi uns 10 dias antes do ministro sair, porque ele tem dito para usar a cloroquina no paciente grave. O paciente grave já passou o momento, já é outra doença. A função dela, pelo menos do ponto de vista teórico e observacional, é de que ela reduza a carga viral e, portanto, ela tem que ser utilizada logo nos primeiros sintomas, né? Porque ela reduz a carga viral, que é a quantidade de vírus que você tem contato, e a carga viral, a intensidade, a quantidade de vírus que você tem contato é determinante na evolução da doença. Quer dizer, por isso o profissional de saúde, quando contamina, contamina com mais intensidade, porque eles têm uma carga viral muito grande. Por conta do contato. O contato. A hidroxicloroquina, a cloroquina e a ivermectina têm essa função. Elas mudam o pH da célula e o pH o vírus não consegue se replicar num pH diferente do original. Então você reduz a carga viral e reduz a possibilidade da pessoa complicar. É um dos dois fatores de complicação. Você tira um dos principais logo de cara e possivelmente não evolui para o outro. Mas eu disse também que ela, para usar uma expressão da moda, ela não é a bala de prata, né? Porque senão ela não é o passaporte para as pessoas não se cuidarem. Ela não é o passaporte para as pessoas saírem do isolamento. Porque senão já não tinha mais pandemia, era muito simples. Agora, essa polêmica toda, primeiro que infelizmente se politizou, eu tenho dito para as pessoas, se você tiver a infelicidade de se contaminar, a primeira atitude, se você tiver a felicidade de ter um médico privado, seu, particular, se não tiver, procure uma assistência, um posto de saúde, né? Se você tiver um médico, primeira atitude, pega o telefone e ligue para ele. E ele vai saber o que você deve tomar, porque ele te conhece. Conhece o seu coração, conhece os remédios que você toma, conhece os possíveis efeitos colaterais. Eu digo, quem vai decidir é você e seu médico. É o seu Qual médico. é o resultado de uma automedicação errada? Dessas Não é o seu médico de escolha, só para concluir. É o seu médico de escolha. Né? Então, o paciente que faz uso de hidroxicloroquina, primeiro, numa dose errada, tiveram pacientes que morreram com dose errada em um estudo em Manaus. Né? O paciente pode ter já arritmia de base, ele pode ter disfunções do músculo do coração que a gente não usa. Existem critérios de exclusão para se tomar essa medicação. Agora, eu digo que sob o ponto de vista teórico, ela tem todo sentido, porque não tem trabalho científico. Porque os trabalhos científicos sérios têm um rigor científico comparativos. Quer dizer, você tem que ter um grupo controle, onde você dá um placebo e você dá a medicação para ver qual foi o grau de complicação e de mortalidade. E isto não é ético ser feito nesse momento. Não é? Então, as pessoas não podem, neste momento, se você tem um medicamento que tem uma possibilidade de melhora, você não pode se furtar, se privar, isso é quase criminoso, de dar para uma pessoa, né, que foi contaminada e que está dentro do grupo de risco. Né? Então, eu alerto o paciente, olha, tem fundamento teórico, o efeito colateral a gente acompanha, né? A ivermectina tem muito pouco efeito colateral, existe a possibilidade da cloroquina ter mais, e não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Então, eu digo, me apresente uma coisa melhor, eu paro de utilizar. E, Ana, todo mundo que está contaminado quer utilizar, sabe? Porque eles querem reduzir. Ninguém quer ficar ao acaso de ter 20% de complicação. 20% é você olhar o copo meio vazio. É muita coisa. Né? Você tem uma doença que você tem 20% de chance de complicar. Todo mundo quer reduzir isso, né? E quer ter o apoio do médico. E aí as pessoas querem tomar. Né? Mas
precisa ser tomado com critério. Isso não é uma indução à automedicação, ao contrário, precisa ser orientado pelo médico. Dante, uma outra pergunta que também chegou com muitas pessoas querendo saber sobre a mesma questão, e eu estou vendo algumas perguntas pularem aqui agora ao vivo, é de como fica o sistema imunológico de uma pessoa que contraiu a Covid-19 e quais são as sequelas, principalmente cardíacas e pulmonares, que um paciente pode ter depois de um período acamado no hospital. Tá. Ana, o sistema imunológico depende a princípio, a gente tem basicamente, para falar assim, a grosso modo, tem os dois sistemas imunológicos, né? Um que é dado pelas imunoglobulinas, que chama sistema humoral, né? E o outro dado pelos linfócitos. Né? O primeiro deles, as imunoglobulinas, depende muito da intensidade da doença que a doença teve na pessoa. As pessoas que têm a forma mais grave desenvolvem mais anticorpos. Tem pessoas que têm poucos anticorpos que tiveram uma forma assintomática ou com pouco sintoma. Agora, a outra imunidade dada pelos linfócitos, chamada imunidade celular, essa a gente não tem como dosar e os trabalhos estão mostrando que ela tem uma importância fundamental nisso. Por isso que talvez algumas pessoas tenham contato e não peguem, porque elas têm uma possível imunidade cruzada porque elas já tiveram contato com outros coronavírus. Existem 7 coronavírus conhecidos, pelo menos. 4, de fato, dá uma gripe. 3 deles produzem alterações com mortalidades grandes. Infelizmente, nós estamos vivenciando uma, que a mortalidade não é grande, mas o contágio é grande e, portanto, o número de mortes é grande. E me diga uma coisa, você falou sobre a questão da mortalidade. A gente sabe que os números ainda continuam altíssimos, infelizmente, de pessoas que a gente está perdendo todos os dias. Sempre se disse que as pessoas com mais idade, que são parte do grupo de risco, teriam maior chance de letalidade. Mas eu sei também que muitos jovens, pessoas de 30, 40 anos, também estão passando por isso. Aqui no Brasil, qual é a situação real daqui, Dante? Com você como médico, o que você vê disso tudo? Ana, as pandemias expõem as fragilidades, né? As fragilidades das sociedades, né? Nós temos aqui metade dos brasileiros que vivem com o pé na fossa, porque não tem saneamento básico, né? Nos Estados Unidos não existe um sistema público de saúde, né? Na Itália teve a quantidade, é o segundo país com o maior número de idosos com poucos filhos, com pouca mobilidade. Eu digo poucos filhos porque pouca gente cuidando, né? E no Brasil, além dessas pessoas que são mais fragilizadas porque têm menores condições de cuidados, de saneamento, né? Porque vivem em absoluta exclusão social, existem as pessoas que são fragilizadas porque têm comorbidades, as doenças prévias. Então, eu espero que um dos legados dessa doença é que as pessoas percebam que quem mais teve dificuldade de enfrentar a doença foi quem tinha menor condição de saúde, quem estava acima do peso. Né? Deixa eu te dar um dado. Quase 80% dos pacientes que eu internei abaixo de 40 anos, na UTI, tinham pelo menos sobrepeso ou obesidade. Então, a obesidade é um fator de risco importante para as pessoas. Né? Tinham problemas cardiológicos, tinham problemas pulmonares prévios, eram fumantes. Né? Então, e se deixa sequela ou não, essa outra parte da sua pergunta, depende também da intensidade. Primeiro, é muito precoce, porque nós temos aí uma doença nova, um tempo pouco de acompanhamento, né, de 4 meses aí de doença. Né? Isso é preciso ao longo dos meses subsequentes, que as pessoas vão fazendo o exame. Né? Mas, a princípio, a intensidade da agressão da doença ela é fundamental na possibilidade de regressão total ou não, de deixar cicatriz, deixar sequela. Hoje, alguns poucos trabalhos feitos lá em Wuhan, eu nunca sei direito falar o nome dessa cidade,
é que 25% das pessoas que foram entubadas têm sequela pulmonar, têm dificuldade de caminhar, têm pelo menos provas funcionais respiratórias bastante alteradas, ainda 2 ou 3 meses depois que eles saíram da terapia intensiva. Eu vi alguns relatos de pacientes que, mesmo com a forma mais leve da Covid-19, tiveram alguns problemas, como muito cansaço por um período longo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, para começar a voltar à força real do que tinha, e também a falta do paladar. Isso é uma coisa, isso são alguns dos sintomas, certo? Do que você pode, ou que melhor, das sequelas que podem ficar para depois também, para quem já teve a Covid. A falta do paladar é um sintoma absolutamente frequente. Eu tenho um paciente, por exemplo, que descobriu que estava com coronavírus porque ele foi tomar banho e não sentiu o cheiro do sabonete. Aí ele mordeu o sabonete e não sentiu o gosto. E aí ele saiu de lá, foi fazer o exame, deu positivo e foi o único sintoma que ele tem. Curiosamente, a gente não sabe se é por lesão direta de um nervo que é um par craniano, que é o primeiro par craniano chamado olfatório, ou se é pelo processo inflamatório, ou se é, pela deficiência de vitamina, da deficiência de zinco. Né? O zinco ele tem uma ação na imunidade, hoje já se sabe disso, e ele tem uma ação também na formação de papila gustativa, portanto, do gosto, das pessoas sentirem o gosto, tanto que a gente procura tratar essas pessoas dando zinco. Né? Isso é um sintoma bastante comum, quase 60% dos pacientes jovens, a gente não sabe por quê, a gente não sabe porque é muita coisa nessa doença. Né? A gente não sabe porque são os pacientes jovens, basicamente, que perdem o paladar, e a perda do paladar costuma vir associado de muito poucos sintomas em outros órgãos. Isso também é curioso. Né? As pessoas que têm grandes disfunções do músculo do coração, encefalites, meningites, problemas renais, problemas do pulmão, dificilmente tem perda do paladar. Não tem muito sentido isso, mas é o que a gente tem observado. É tanta coisa para uma única doença, são tantas variáveis que fica difícil até. A gente começa a conversar e as pessoas começam a perguntar, mas quais são os sintomas da Covid-19? Cada vez mais sintomas aparecem, doenças graves que acabam se juntando ao coronavírus, por exemplo, a questão da trombose, problemas trombolíticos também acometem pessoas principalmente aqueles acamados com a Covid-19, certo? Esse foi um enorme problema, Ana. E eu tenho dito que, assim, eu não sei se a China criou esse vírus, se não criou. Isso também não me interessa. O que interessa é que o vírus está aí, a gente tem que combater ele. Talvez interesse em outra esfera aí da Organização Mundial de Saúde e tal. Mas primeiro, eu não acredito nisso, que tenha sido criado intencionalmente. Mas eu sei que se existiu alguma distorção de comportamento, foi de não ter nos informado sobre a doença, sabe? E nós fomos aprendendo no dia a dia, com os doentes morrendo, com os doentes fazendo trombose, que a gente foi aprendendo porque os doentes começaram a fazer trombose, aí a gente começava a dar anticoagulante para os pacientes, que eles tinham uma hiperatividade do seu sistema imunológico, né? E isso lesava o pulmão, lesava o coração, produzia uma resposta inflamatória no organismo inteiro. Né? Nós fomos aprendendo no dia a dia. E eu sempre digo que, assim, nós fizemos uma imersão na doença. Né? É como você vai aprender um idioma e entra numa escola de idioma e fica anos lá aprendendo tal, aí você se cansa daquilo, resolve, eu vou mudar para o país de origem da língua, do idioma. Foi o que nós fizemos. Nós mudamos para o país de origem, infelizmente, do coronavírus. Entramos dentro das UTIs e passamos dia e noite lá com as pessoas morrendo, tendo trombose, sendo entubadas, né, com uma angústia absurda, né, alguns pacientes evoluindo mal, outros evoluindo bem, a gente não entendendo muito bem porquê, né, mas fomos aprendendo no dia a dia. Né, e a gente podia ter tido esse informe. Nós fomos muito ludibriado ingenuamente, né, porque aconteceu antes em outros países. Né? A gente teve
a oportunidade da... Você acredita que a gente demorou a tomar uma atitude aqui no Brasil para poder proteger as pessoas? Ana, eu digo assim, o melhor médico é o médico do dia seguinte, né? É muito fácil você fazer uma análise depois, é o engenheiro de obra pronta, né? Você fazer uma análise depois e ver o que aconteceu, que é o que a história faz, né? A história julga, né? Mas não vivencia, né? Então, é muito fácil você julgar depois. Se você avaliar, quer dizer, por exemplo, os nossos governantes aqui correram atrás das consequências da doença, que é leito hospitalar, respirador. É lógico que isso é importante, mas devia-se ter ido na prevenção do contágio, testar as pessoas, isolar as pessoas. Agora a gente sabe que o carnaval foi um erro, né? Mas na ocasião, quem que imaginava? As pessoas, a Organização Mundial de Saúde, e aqui não vai uma análise de valor, de julgamento de ninguém, de governante, porque talvez eu tivesse feito a mesma coisa se lá estivesse. Porque a informação que a gente tinha da Organização Mundial de Saúde é que era uma gripe, que ela não passava de pessoa para pessoa, né? Que ela não era transmitida interhumanos, que não precisava fechar fronteira, né? E que ela ia ser localizada, né? E, de repente, caiu alguma coisa em cima da gente, né? E eu digo, se antes a gente não sabia muito bem para onde ia, hoje a gente não sabe nem onde a gente está, né? Qual é o rumo que essas coisas vão tomar. E o imponderável disso, e eu todo dia, isso gera uma angústia enorme nas pessoas, porque todo dia eu fico aqui esperando 6 horas da tarde, 6 horas, para ver o número de mortos. Eu falo, vai cair, vai cair, vai cair. E nós estamos passando um período enorme disso, porque o isolamento não foi feito de forma adequada também, né? Então, a gente prolongou demais essa pandemia, né? Por falta de gestão, por falta de conhecimento, por falta de gestão. Existe um trabalho, Ana, feito do Federal Research com a MIT, mostrando que estudaram as cidades, o comportamento das cidades americanas na gripe espanhola, e eles atestaram que as pessoas que tiveram isolamento, a cidade que teve o isolamento mais restrito, mais rigoroso, foi a que melhor teve desempenho econômico durante o ano. E menos ondas, e mais rapidamente saíram disso, porque não fica essa onda menor, as pessoas contaminam. Agora, vocês que têm a capacidade da comunicação têm uma missão importante, porque agora, se Deus quiser, neste mês aqui, daqui para o final do mês, esse número de mortos vai cair, as pessoas já estão com a sensação que tudo acabou, né? E que se volta à normalidade. Não é As hora. pessoas acabarem abaixando a guarda. Isso é uma das preocupações que eu, como mãe, tenho, Dante. Até eu queria trazer isso aqui para a live. E eu tenho certeza que outras mães e pais também, assim como eu, estão com com esse aperto no coração. Se fala muito agora da volta às aulas presenciais das crianças, da primeira turma, 5, 6, 7 anos, 10, 12, os adolescentes, também universidades. Alguns estados, inclusive, já começaram a retomar as aulas presenciais. No estado de São Paulo, o nosso governador passou a previsão do mês de outubro. Você, como médico, acredita que as nossas crianças tenham a possibilidade de seguir essa regra do distanciamento dentro das escolas e estarem protegidas em aulas presenciais? Ana, sem dúvida, vou responder isso com muito prazer, mas deixa eu responder aqui a pessoa que disse que eu não vou responder sobre a ivermectina. Você Apareceu está perguntando muito, a gente já falou sobre esse assunto, mas se mas você eu não quiser falei responder sobre de a novo, pode ivermectina, se responder. você não se E importar, essa live vai ficar salva, viu, gente? Eu vou deixar lá no meu feed, ivermectina eu para não vocês falei. assistirem quantas vezes vocês quiserem. A ivermectina tem a mesma função da hidroxicloroquina, né? A gente tem tratado nas pessoas que não podem utilizar a hidroxicloroquina, a gente tem usado a ivermectina, inclusive como profilático para os grupos de risco. A gente tem usado porque não tem efeito colateral, tá bom? Sobre a volta às aulas, Ana, deixa eu te falar. Existe um estudo feito na Universidade de Granada, na Espanha, mostrando que se 20 crianças frequentarem, ainda que com distanciamento, ainda que guardando as normas de segurança, que criança tem muita dificuldade de fazer isso, né? A criança com menos de 7 anos é impossível. A criança com menos de 2 anos não pode usar máscara,
né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. A criança tira a máscara o tempo todo, troca material, né? Com mais 7 anos já tem uma capacidade de entendimento. Mas esse trabalho mostra que 20 crianças frequentando a escola por 2 dias transmitem o vírus para 800 pessoas. Entendeu? Então, e porque as crianças vão para a escola para quê? Para socializar. E não há como socializar nesse momento. A escola é um local de socialização. Né? Mas sabe por que essa angústia toda? Porque não existe uma resposta absoluta, porque cada família tem uma realidade diferente. Você sabe se você tem idoso em casa, se você tem um idoso doente, né? Então, essas crianças, tem crianças que podem acompanhar o estudo pela internet, né, de maneira virtual. 40% das crianças brasileiras não têm internet em casa. Né? Tem um outro lado também. 38 milhões de crianças no Brasil vão à escola para comer, para se alimentar. Então, não é possível enfrentar essa crise, Ana, se o governo não governar. Essas crianças têm que ser protegidas, têm que ter alguma maneira de receber essa refeição em casa, ou não sei de que forma, porque não são só as crianças que vão na escola, os pais vão levar, a perua vai levar, o ônibus vai levar, vai trazer, ela vai chegar em casa, vai ter contato outra vez. E algumas escolas estão delegando essa decisão aos pais, o que é outro absurdo, né? Se eximindo de responsabilidade. Essa responsabilidade tem que ser compartilhada. Né? Os pais estão desesperados, querendo que alguém lhes diga o que fazer, né? E ninguém tem como fazer. Então, o mais sensato agora é preservar a vida das pessoas. Né? Não vai mudar nada se a criança ficar mais um mês, né, do ponto de vista educacional, sem ir para a escola. E se ficar um ano, é uma tragédia? É uma tragédia. Né? Mas não vai mudar se ela se formar com 23, com 24 ou com 25 anos. A vida dela não vai mudar. Mas ela é a escola, pode mudar a vida da família, porque ela pode contaminar uma pessoa. As crianças não se contaminam, esse é o argumento. Primeiro, não é verdade, as crianças se contaminam. Elas têm muito menos possibilidade de desenvolver a doença. Mas elas são vetores poderosos. Elas transmitem. Então, eu, como médico, não posso acatar passivamente a volta às aulas nesse momento. Morrendo 1.300 pessoas por dia, e as pessoas dizem que a pandemia está sob controle. Quando você faz uma análise de uma maneira generalizada como essa, né, você incorre em muitas variações, em muitos erros e em muitas críticas, porque não existe uma verdade absoluta. E nós temos um país que cabe quase toda a Europa aqui dentro. Cada cidade tem a sua realidade. Por isso, o prefeito tem que decidir, na minha visão. A comunidade e o prefeito têm que decidir. Como também o isolamento. Né? Quem conhece quantos leitos tem na cidade lá de Pirapora do Oeste é o prefeito, não é o governo federal. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão, que é absolutamente apolítica. Eu não tenho nenhuma intenção política, partido, nada. O meu partido é a vida, é ver as pessoas bem. Eu estou vendo alguns relatos aqui de mães que estão também, assim como eu, preocupadas, muitas falando que não vão mandar os seus filhos para o colégio, vão optar pelo homeschooling, enfim, eu acredito que essa seja sim uma preocupação, e você disse, deixou claro aí com relação à atitude de algumas escolas, sim, muitas escolas estão passando essa responsabilidade de escolha para os pais. Eu também não acho isso justo, deveria ser uma decisão tomada em conjunto, até porque cada um tem um ponto de vista e um conhecimento a mais. Você na área da medicina, a gente na área do jornalismo e comunicação, enfim, sim, todo mundo tem que contribuir para ajudar a comunidade. Eu acho que começa o cuidado dentro da casa, mas ao mesmo tempo você vai reverberar isso para a comunidade, e é um trabalho de união agora de todos para a gente poder combater essa história. Dante, falando ainda das crianças, você disse que, isso todo mundo já ouviu bastante, que as crianças elas são vetoras, elas não desenvolvem o lado mais grave da Covid-19. Porém, existem exceções. E eu soube de alguns dados que aqui no Brasil, essas exceções
acontecendo com um número bem alto, assim como no caso das gestantes também, das novas mamães gestantes, que tiveram sequelas e desdobramentos da Covid-19 um pouco piores. Você pode falar um pouquinho sobre a questão das crianças, quando a Covid você fica no lado mais, ela se torna mais grave? O que pode acontecer? Tá bom. A criança, habitualmente, são poucos os casos em que, pouco assim, né? Perto dos adultos, né? Se tornam poucos os casos em que as crianças complicam. Não se sabe muito bem por quê, porque em tese a criança não tem o sistema imunológico ainda formado, né? As crianças costumam ser vetores, os óbitos de crianças são poucos, óbvio que isso não é politicamente correto falar, né, que um óbito é muito, sem dúvida nenhuma, mas do ponto de vista estatístico, né, são muito poucos. As crianças que têm, sobretudo, comorbidades, né, a gente não sabe muito bem por quê, as crianças com síndrome de Down são bastante afetadas, né, as crianças diabéticas, que não são poucas, né? Essas crianças, então, não existe a menor possibilidade de se pensar em voltar para a escola, não existe essa possibilidade, porque o diabetes produz um estado inflamatório sistêmico, contínuo, e essas crianças são mais suscetíveis a pegar a doença e a complicar, né? E existe uma outra doença que vem aparecendo aí com o passar do tempo, que é as crianças que têm evoluem assintomáticas ou não, né? Mas depois de 1 mês, 2 meses, elas começam com um quadro diferente de febre, elas começam com uma dor abdominal, com diarreia, e isto é sabido que as doenças virais, inflamatórias virais, elas precipitam outras doenças, né? E se imaginou que era uma doença que produzia uma vasculite, que dá um problema de coração, chamado Kawasaki, né? No dia 8, agora bastante recente, saiu numa revista indexada, uma revista muito importante, chamada JAMA, Journal American Medical Association, né? Uma revista americana, mostrando que não é a doença de Kawasaki, é uma complicação da Covid, relacionada ao Covid. A doença de Kawasaki, que é a doença que é uma vasculite, inflamação dos vasos, das artérias, que agridem o coração da criança, ela ocorre em crianças com menos de 5 anos, essa doença aparece em crianças acima de 9 anos, né? Ela é incomum, mas ela precisa ser identificada, porque se ela for identificada, ela é facilmente tratada. Se ela não for, ela pode trazer complicações para os vasos, inclusive problema de coração na criança, né? Quais são os sintomas que os pais precisam prestar atenção? Se por Então, acaso souber que seu filho teve a Covid, não teve no estado grave, tá tudo bem, mas o que ela vai apresentar se ela estiver evoluindo para isso, Dante? uma febre persistente de dias, dor abdominal e diarreia. Esses são sintomas que é bastante difícil de relacionar com essa Parece uma virose, às vezes pode ser uma virose. virose, né? Mas tem que pensar nisso, tem que levar o pediatra. Isso já se deu o nome de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, ou PIMS, que americanos chamam, né? Tá bom? Boa. Eu tô vendo outras mães aqui agora preocupadas, passando assim, meu filho está com muita dor de cabeça. Dor de cabeça pode ser alguma coisa também de parte desse sintoma ou não? Dor de cabeça é um sintoma. O que a gente diz hoje, Ana, é que todo mundo que tem sintoma gripal, dor de cabeça, febre, é de bom tom, se for possível, que faça um exame, né? E aí vem a dúvida do que fazer, né? A gente pode falar um pouco dos exames, se você quiser, né? Sim, porque hoje existem inúmeros diferentes exames. Tem até alguns que você pode, inclusive, fazer hoje na farmácia. Mas esse exame não tem utilidade para a fase aguda da doença, né? Se você acha que você teve um contato com alguém, ou se você está com sintoma, este exame não tem finalidade, porque este exame dosa anticorpos. E os anticorpos costumam aparecer de 10 a 15 dias depois do sintoma. Então a pessoa vai lá, faz o exame, ele até atrapalha. E aí ela sai feliz achando que não tem nada e sai contaminando todo mundo, né?
O exame que tem que ser feito na vigência do sintoma é o SWAB de orofaringe ou nasofaringe, né? Hoje já tem esses exames que dão resposta de forma rápida, com imunofluorescência. Tem exame da saliva, que dá a resposta em 1 hora. Esse da imunofluorescência é o SWAB, que dá a resposta em 1 hora. Esse foi um enorme problema que nós tivemos aqui no início da pandemia, que os exames ficaram concentrados em 3 laboratórios, um em São Paulo, um no Rio de Janeiro, São Paulo no Instituto Adolfo Lutz, no Rio de Janeiro na Fiocruz, e outro no Nordeste, e os resultados demoravam 15, 20 dias. E muita gente que faleceu sem o diagnóstico, com suspeita de coronavírus, e teve a infelicidade de ser sepultado com o caixão lacrado, sem a presença dos seus familiares e sem a certeza de que tinha a doença, né? Então, nós vivemos uma indigência epidemiológica muito grande, porque a gente não conseguia testar, né? A gente não conseguia fazer teste. E hoje os testes, óbvio que são caros ainda, né? Um SWAB, a pessoa vai conseguir aí, vai pagar 200, 250 reais para pagar esse exame, para ter um resultado rápido, né? Mas se tiver condição econômica, esse é o exame a ser feito na fase aguda do sintoma, né? Onde se procura a presença do material genético do vírus. Que é o mais eficiente. Uhum. Dante, eu teria mais um monte de perguntas que as pessoas estão mandando aqui. Aqui na minha lista, muitas coisas para a gente poder conversar. O pessoal está pedindo uma live, uma segunda parte dessa live. Eu estou a sua dor. Poder marcar, se você puder. Antes, rapidinho, ajudando 2 mães aqui que mandaram. Você falou das crianças com síndrome de Down. Mas e os autistas? Fazem parte desse grupo de risco também? As crianças? Não fazem parte, mas... talvez por coincidência eu já internei 2 crianças, mas eles não fazem parte dos relatos de crianças no fator de risco. Não fazem. Talvez por coincidência, eu internei 2 crianças portadoras de autismo, né? O que é um enorme drama social, né? Porque as crianças não ficam sozinhas, a mãe tem que ficar junto, protegida, né? Mas não fazem. Então, tá bom. Dante, eu queria muito poder repetir essa live em outro momento, se você me permitir, porque dúvidas, como você bem disse, existem tantas dúvidas para os médicos, você imagina para a população. Pessoas querendo saber como proteger melhor a sua família, como voltar à sua rotina de trabalho da forma mais segura. Mas de uma coisa é certa, todos nós precisamos ajudar com o isolamento social, ou melhor, o distanciamento social da forma correta e segura, usar a máscara em todos os lugares da forma que é orientado e é lei, hoje é regra, é passível de multa e complicações, e ensinar isso para os nossos pequenos também, como os hábitos de higiene, lavar as mãos e tentar fazer isso da melhor forma possível. Meu amigo querido Dante, nosso grande médico, muito obrigado. Viu? Então, eu estou às suas ordens, à sua disposição. Vamos ver se a nossa sociedade consegue tirar algum proveito dessa catástrofe, né? E nós, como seres humanos, se a gente consegue tirar algum ensinamento disso, né? Porque senão não valeu nada passar por isso, né? Fica só a lembrança ruim do sofrimento, da angústia, né? Se a gente não tiver um outro olhar, uma outra, não enxergar não ver, porque enxergar é um atributo biológico, ver precisa estar envolvido, ter sensibilidade, né? Se a gente não conseguir ver que o Brasil necessita, carece de ação de solidariedade, né? Que as pessoas precisam, neste momento, da ajuda alheia, né? E que as mazelas sociais, elas não podem continuar da forma que são no nosso país, porque não há sociedade que possa progredir com tamanha desigualdade social, com exclusão social, né? E que a diferença entre as pessoas é só de oportunidade, de informação, que todo mundo é igual, né? E que todo mundo merece uma vida digna, né? Se a nossa sociedade conseguir enxergar isso, nós vamos melhorar como ser humano, vamos ser médicos melhores, pessoas melhores, uma sociedade melhor, um país melhor.
que não é possível que a gente passe por tudo isso e não tire nenhuma lição disso, nenhum aprendizado, né? Porque senão não tem Canaã depois do deserto. Não valeu nada a gente passar por essa travessia dolorosa e solitária. Mas ela é solitária, não precisa ser solidária, né, Ana? Que esse o grande fundamento, o grande motivo da gente estar nesse mundo. É melhorar como ser humano, como pessoa, não é? É Obrigado isso mesmo. pela É isso unidade mesmo. da vida. Estou sempre às suas ordens. Né? Podemos Obrigada. muito fazer a hora que você quiser. Desculpe que eu falo muito com resposta muito longa. Não, você Obrigado. fala com propriedade, você traz informação e também conhecimento para a gente nesse momento que muitos aí estão desse jeito, sem saber para onde ir. Isso é Todos importante. nós. Essa live, gente, vai ficar salva aqui no meu feed. Vocês podem assistir quantas vezes quiserem. Eu vi que várias perguntas entraram. Deixem nos comentários as perguntas que vocês gostariam que eu fizesse para o Dr. Dante na nossa próxima live. Tá bom, Dante? Prazer, Beijo, grande, meu amigo. Se muito cuide, obrigado. se proteja. Um beijo na família toda. Família. E esse trabalho social maravilhoso que você faz. Tá? Muito obrigada, Dante. Beijo grande. Beijo grande. Pessoal, muito obrigada por todos os comentários. Me perdoem por não ter conseguido colocar todos aqui. Eu vou trazer sim o Dr. Dante de volta para uma segunda live sobre esse assunto. E aí, nesta live, todas as perguntas feitas serão de vocês. Então, comentem aqui embaixo, compartilhem esse vídeo para com quem você quiser. É saúde pública, é prestação de serviço. Eu tô aqui para ajudar todo mundo também, como mãe, como apresentadora e como pessoa que se preocupa com o próximo e com a sociedade. Muito obrigada, beijo grande e até a próxima.